Hey guys! Hoje nós vamos falar de Urban Mobility. Isso acontece com você diariamente, eu acredito. Bom, não agora que nós estamos em quarentena, não é mesmo? Mas vamos pensar no futuro. Você sai da sua casa para ir para a escola ou para ir para o trabalho, entra no transporte público, no seu carro e de repente, pá! Tudo para! O trânsito está impossível. Você provavelmente já se atrasou muitas vezes por causa do trânsito. Se você mora em Campinas, você sabe do que eu tô falando. A João Boyd, às 7 horas da manhã. A Amoreiras, às 7 horas da manhã. Pois é. As vias são como se fossem a lifeblood of the cities. Ou seja, a vida acontecendo dentro da nossa cidade. Por ela, nós transitamos para o trabalho, para a escola, para o lazer. Além disso, elas são responsáveis pelo escoamento de toda a produção, além do recebimento de produtos e serviços. Mas como fazer isso dentro de cidades que parecem cada vez mais abarrotadas de gente? A previsão é que até 2030, 80% da população esteja em centros urbanos. Ou seja, se você acha que a sua cidade já é inchada hoje, em 10 anos ela vai crescer muito mais. Além dos problemas relacionados à mobilidade, nós temos uma grande problemática que é a poluição. Nós sabemos que os veículos que transitam pela cidade são grandes emissores de CO2 e que o CO2 é um gás extremamente nocivo à nossa atmosfera. Os carros, ônibus, caminhões que transitam pela nossa cidade muitas vezes são abastecidos com combustíveis à base de petróleo, como a gasolina e o diesel. Apesar de que no Brasil nós temos um biofuel de ampla distribuição, que é o etanol, a problemática da poluição do meio ambiente persiste. E como a gente pode resolver isso, hein? Uma das grandes apostas é na public transportation. Ter um transporte público que seja flexible, cleaner and cheaper pode auxiliar e muito na resolução desse grande problema urbano que é a mobilidade. O conceito de shared mobility está totalmente relacionado ao transporte público. Então, melhorar as condições de uso de metrôs, trens e ônibus é uma maneira de conseguir fazer com que as pessoas tenham um transporte de qualidade e que seja amigo do meio ambiente. Afinal, a nossa grande questão aqui é a nossa relação entre urbanização e meio ambiente. Nós temos no mundo algumas alternativas que tentam lidar com essa problemática da mobilidade. Você já ouviu falar de carpool? Carpooling é quando você hitchhike com os seus colegas. Ou seja, você vai de carona. Nós temos uma emissão de gases nocivos à atmosfera muito menor, além de fortalecer a ideia de economia compartilhada. Outra grande alternativa que provavelmente no futuro vai aparecer por aí são os No Driver Vehicles. Já ouviu falar deles? A Ana Maria fez eles ficarem bem famosos há alguns anos atrás aqui no Brasil. Através da máquina, que é o computador. Que fica ali atrás, se você quiser ver. Tá aqui atrás, quero. Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá... Opa! Sai! Eita, nós! Mas a verdade é que essa tecnologia, ela permite com que os carros sejam autogovernados. Ou seja, eles sejam governados virtualmente. Isso, além de auxiliar na organização do tráfego, também contribui para diminuir as estatísticas relacionadas a acidentes com veículos. E também auxilia uma organização melhor da fluidez da mobilidade urbana. O nosso grande desafio para o futuro é pensar em uma sustainable mobility, um tipo de mobilidade urbana que seja eficiente, barata, limpa, de energia limpa e que contribua com a relação entre ser humano e natureza. Você ficou curioso com esse tema? Pois eu vou deixar algumas dicas para você. É impossível não te dizer para assistir Back to the Future ou De Volta para o Futuro.
tell you, 88 miles per hour! Tudo bem, eu sei, é um filme de ficção, mas é muito interessante pensar como a sociedade dos anos 80 projetava a resolução desse conflito que já existia nesse período, além de ser engraçado pra caramba. Vou te recomendar também 2 documentários que discutem bastante a questão. Um deles é brasileiro, se chama Perrengue, o desafio da mobilidade em São Paulo. Esse é um documentário feito em 2013, ele tem por volta de 25 minutos, e ele vai discutir as grandes questões relacionadas à mobilidade urbana, principalmente da classe trabalhadora em São Paulo. Vamos pensar que essa é uma cidade em que as pessoas às vezes ficam mais de 2 horas no transporte público para chegar ao seu trabalho. O segundo documentário se chama The Human Scale, a escala humana. Ele é de 2012 e ele se propõe a pensar um pouquinho como os grandes problemas da urbanização em larga escala vão ser resolvidos no futuro. Nele se discute essa projeção de que até 2030 80% da população será urbana e quais são os grandes problemas que essa urbanização vai trazer tanto para o homem quanto para o meio ambiente. Muito bem, então para a gente finalizar, eu vou dizer para você o seguinte: esse é um problema extremamente atual, que vem sendo discutido há muito tempo. Nós temos algumas alternativas, mas é muito importante que a gente entenda que a ciência é extremamente importante para resolver esse e tantos outros problemas da sociedade. Então, valorize o seu cientista. Além disso, eu vou te fazer um convite. Pensa aí. Quais são os meios de transporte que você usa hoje? E de que maneira eles auxiliam ou atrapalham dentro da problemática da mobilidade urbana? Fica a dica e até mais!